Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Fábio Teodoro, estou aqui com a Ariane Bárbara. Sou eu. E eu já quero começar este episódio fazendo uma seguinte pergunta que mexe com a cabeça de muita gente, viu? Você já pensou em largar o seu emprego, viver da sua arte, ser o seu próprio chefe? Imagine você fazer o seu próprio horário, tirar férias quando quiser e quem sabe até mesmo ganhar muito dinheiro. Ô, Fábio, eu já pensei muitas vezes em largar de viver da minha arte, mas eu não sei qual é a minha arte, então eu continuo na mesma, entendeu? Pois é, eu confesso que eu também já pensei nisso, já passou isso pela minha cabeça, mas a gente fica com aquele certo receio, não Pois é isso? é. E com a explosão das redes sociais, né, a gente vê um mundo de empreendedores aparecendo por aí, né? A gente vê, de repente, a pessoa tem uma fórmula mágica que vai transformar a vida dela. Então a gente vê de tudo hoje nas redes sociais, de gente que virou grandes gurus do empreendimento nas redes e até pessoas que vendem bolo de pote, aquela comidinha caseira, né, Flávio? Mas será que o empreendedorismo mesmo, Ari, é essa mágica toda que todo mundo pensa? Será Essa é que uma eu vou largar o pergunta. meu emprego hoje, amanhã eu já vou ficar rico? Eu acho que não é bem assim. Tem dado interessante do IBGE, não é isso? Pois é, você sabia que, segundo o IBGE, 40% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade. O que, apesar, né, dos sonhos, assim, de ter o seu próprio negócio, 10 de cada 10 novos negócios que são abertos no Brasil, 6 fecham em menos de 5 anos. Então, assim, larga-se a segurança e a gente vê um cenário aí que às vezes não é tão animador quanto parece, né? E quando a gente fala nesses 40%, a gente observa que é um número muito grande. E é aí que eu te pergunto: Diga. será que vale a pena mesmo abrir mão do salário que a gente tem, das férias remuneradas e do tão esperado 13º, né? Inclusive o meu já caiu. Você já Eu caiu? sou daquela que espera ansiosa pelo 13º. Pois é, e o mais importante é como que fica também, né, a nossa aposentadoria nessa história toda. E a gente vai colocar na balança esse assunto aqui hoje, né? Empreendedorismo, trabalho CLT, quais as vantagens e desvantagens desse caminho. Para nos ajudar a responder a essas perguntas e muitas outras, a gente recebe aqui com muito prazer o advogado e também especialista em Direito e Processo do Trabalho, professor do curso de Direito, né, da rede de ensino DOCTA, inclusive há mais de 10 anos, 16 anos. 16 anos. Frederico Fernandes Dutra, seja bem-vindo, professor. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pela recepção aqui com vocês, Ariane, Fábio. Então, é isso, né? Eu sou especialista nessa área, direito do trabalho, processo de trabalho e também direito previdenciário, né? Que são os assuntos que envolvem aí esse tópico que a gente tem hoje, né? Que é os riscos, né? As vantagens e desvantagens de você escolher empreender ou de você decidir procurar por um emprego, que hoje em dia o jovem fala de ser CLT, né? Sim. Aí, assim, até partindo dessa ideia de saber, a gente tem realmente uma romantização da questão do empreendimento hoje em dia. As redes sociais ajudaram muito a popularizar essa questão do empreendimento. E aí a gente percebe que às vezes a questão não é tão simples assim, né, professor? Então eu queria saber, assim, quais as principais diferenças em empreender e você ser uma pessoa de carteira assinada, famosa carteira assinada. Então, a gente tem aí, de qualquer forma, quem não vai abrir uma grande empresa, quem vai ser um pequeno empresário, de certa forma ele acaba sendo um trabalhador também, né? Ele não se intitula mais como empregado, mas ele é trabalhador. O empregado mesmo no sentido mais estrito da palavra, é o seletista, né? Que ele tem um patrão, uma pessoa que dá ordens para ele e ele tem que obedecer às regras daquela empresa ou né, daquele superior hierárquico. E o empreendedor não, né? O empreendedor, em tese, ele é patrão de si mesmo, né? Ele é um autônomo, no fim das Ele contas. faz as regras. Ele é autônomo, ele trabalha para si mesmo. Agora, tem uma diferença entre ser autônomo e trabalhar para si mesmo, ou como profissional liberal, ou como pequeno empresário, e ser um grande empresário, né? O grande empresário, obviamente, já é uma pessoa que está num nível financeiro tal que ele não entra aqui, não entra no nosso debate, né? Isso, né? Não tem a ver com o que a gente está falando, né? Ele está em outro patamar financeiro de vida e ele obviamente que ele não vai querer ser CLT
E ele perderia muito se ele resolvesse ser, né? Agora, o debate aqui é esse pequeno empresário, essa pessoa que é MEI, ou às vezes até outro tipo de CNPJ, mas que, de certa forma, ele também tem que trabalhar. O que que perde, o que que ganha? Eu acho que é aí que é a questão, né? Ele acaba perdendo também direitos previdenciários, alguns, né? Mas o que ele mais perde mesmo são direitos trabalhistas. Essa é a questão, né? Ainda falando sobre a carteira assinada, a famosa CLT, trabalhar, né, ser trabalhador CLT, É. bem na linguagem dos jovens hoje, né, essa questão da CLT, a gente sabe que a carteira assinada ela traz muitas seguranças para o trabalhador, né, isso, Fred? E o que Sim. alguém precisa avaliar antes de abrir mão dessas garantias, né? Vamos levar isso um pouquinho mais do ponto de vista jurídico, do direito previdenciário, né? O que a pessoa precisa avaliar antes de abrir mão dessas garantias? Então, eu acho assim, primeiro se for para o lado de ser empreendedor, ele tem que ter muita certeza do plano de negócio dele, que ele vai fazer. Se aquilo vai dar certo, quais as chances daquilo dar certo ou não. E ele tem que ter em mente também isso que você me perguntou. O que que ele vai estar perdendo? Se ele escolher, eu tenho a opção de fazer um negócio meu próprio, né? E vender bolo de pote, ou fazer outra coisa, e fazer vídeo na internet, ou sei lá, ou montar um pequeno negócio, né? Hoje é muito comum as pessoas, o trabalhador em motocicleta, né? Ele é entregador, né? Sim, de De aplicativo. comida, de aplicativo, ou até de comércio comum também, né? A pessoa trabalha para uma lanchonete e leva, não necessariamente pelo aplicativo, às vezes só para uma lanchonete. Você tem entregador de pet shop que leva animais para entregar para o dono. Então, quer dizer, a pessoa escolheu trabalhar por conta própria, né? Ela tem que ter noção que ela perde todos os direitos trabalhistas, seletistas. E eles não são poucos, né? Vou citar aqui alguns, por exemplo, né? Acho que na chamada aí você já falou, 13º, né? Isso. Quer dizer, Férias to- Férias remuneradas. todo início de ano a gente tem gastos grandes com IPTU, IPVA de casa, para quem tem casa, IPTU de casa, IPVA de Quem carro. paga aluguel também paga IPTU, né? Às vezes no contrato de aluguel vem para a pessoa pagar IPTU também. Não deveria, mas vem, às vezes, alguns contratos de aluguéis vêm também. Então, quer dizer, quem tem 13º, de certa forma, está garantida essas despesas de início de ano. Matrícula de escola de filho, material escolar, né? A pessoa que vai empreender, ela abre mão disso, né? E o que mais me preocupa de todos os direitos é a questão dos descansos, né? Quem é empregado, ele tem, por exemplo, ele tem vários descansos, como, por exemplo, ele tem horário de almoço, e esse horário de almoço é obrigatório, né? Se o patrão não fizer, depois tem que pagar ele como hora extra. Ele tem um repouso semanal remunerado, ele tem um descanso entre um dia e outro trabalhado, um descanso de 11 horas que deve ser observado entre um dia e outro trabalhado. E ele tem um dos principais, que é o repouso semanal remunerado, que é um dia na semana que ele não trabalha e recebe para não trabalhar. Está embutido no salário já, você não vê isso. Mas fato é que se o patrão desrespeitar, depois ele tem que te pagar isso em dobro. Então é um direito e é importante. E as férias no fim do ano, quer dizer, você tem o descanso diário, o descanso semanal e o descanso anual. E a falta desses descansos é muito prejudicial. O empreendedor geralmente ele não tem esses descansos. Ele acaba trabalhando muito mais do que um CLT, né? O CLT trabalha 8 horas por dia, ou 6 ou 8, ou 4, 6 ou 8. E o empreendedor ele acaba trabalhando muito mais. Às vezes trabalha 10, 12, 14 horas por O dia. valor que ele vai tirar no final do mês está relacionado às horas que ele trabalha, né? Então, ele... E principalmente no início, que ele tem que fazer o negócio dele dar certo, ele vai acabar trabalhando 16 horas por dia, hein? Ou seja, se ele quiser ter algum tipo de descanso, ele tem que ter ali pelo menos uma reserva financeira que vá fazer com que ele tenha esse luxo, digamos assim, Isso. de se dar férias, né? Digamos É, assim. e sempre que a gente fala nessas questões, o primeiro que nos aflige é a questão financeira, o ter o dinheiro para tirar férias. Mas eu acho que mais preocupante com isso é uma coisa que a gente não pensa, que é a perda da saúde.
Você ser um trabalhador que não descansa, não tem um descanso diário, semanal e anual, eventualmente você vai adoecer. Se você for muito saudável, você pode não adoecer rápido, mas depois de 5, 10, 15 anos trabalhando sem férias e sem folga, sem um bom horário de almoço, sem um final de semana, Não tem corpo que aguenta, né? não tem corpo que aguenta, né? E quem arca com isso tudo no final das contas é o Estado, que vai ter que, né, aquela pessoa vai acabar tirando uma licença, ou se ela ficar assim por um tempo muito grande, ela pode acabar adoecendo de forma irreversível, que ela vai acabar aposentando, e quem arca com isso é o Estado e toda a sociedade. Eu acho que a gente tem que pensar além das questões que afligem o indivíduo, cada pessoa. Tem uma questão também que é muito imediatista, né, professor? Porque assim, quando a gente para pra pensar, você tá pensando meio que a longo prazo. Hoje você tá super saudável, mas isso é uma questão a longo prazo. A questão de aposentadoria também é a longo prazo. Você não vai trabalhar imaginando que você vai adoecer, mas quando você se esgota o excesso, isso é uma possibilidade que muitas vezes a gente não coloca no papel, né? Não faz essa conta. Quando vocês me convidaram, foi uma das primeiras coisas que eu pensei foi isso. Eu fiquei tentando assim imaginar o que passa na cabeça da pessoa que está para tomar essa decisão, né? E uma das coisas que eu pensei é isso, é que quando você é jovem, você não pensa que você envelhece. Muito menos que você adoece, né? Você não vai pensar, tá muito distante do seu horizonte aquelas coisas que você não viveu, né? Você não vai pensar que você vai ter algum problema crônico de saúde quando você tiver 50 anos, 60 anos. E você acha que 50 e 60 anos está muito longe, né? Sim, né? Passa um piscar de olhos. Sim. E acho que também, aí para a questão da idade e da doença, são coisas longes do horizonte do jovem. E acho que nesse sentido o melhor conselho nem é jurídico, né? O melhor conselho é ouçam as pessoas mais velhas. Antes de tomar essa decisão, além de você ter que pensar na parte jurídica, previdenciária ou trabalhista, né? E antes de pensar, porque também tem aquela outra coisa que é não querer obedecer ordens, não querer ser subordinado a alguém, que eu acho que é justificável, é válido, né? A pessoa quer ter autonomia, quer fazer o horário dela, isso é válido, né? Mas ela tem que pensar no pró e no contra, né? Por um lado é ruim porque você tem que obedecer alguém, você tem horário a cumprir, né? Mas por outro lado você tem segurança de ter férias, de ter descanso, e que isso a longo prazo vai fazer diferença na sua vida, né? E acho que um conselho que fica aí que não é jurídico é converse com as pessoas mais velhas, converse com seus pais, se não tiver pais para conversar, converse com tios, com profissionais daquela profissão que você está querendo escolher. Bata um papo com seus professores, pode ser o professor da escola, se você já estiver na faculdade, o professor da faculdade. Bata um papo com as pessoas mais velhas para entender o que é a vida, porque você não vai ser jovem e saudável para sempre, né? É isso aí. Aproveitando em falar de pessoas mais velhas, a minha pergunta tem a ver com a aposentadoria, né? Porque assim, a gente sempre fala, muita gente fala que ia aposentar com 40 anos, vou empreender agora porque com 40 anos eu não quero estar fazendo mais nada. E a gente também sabe que não é assim, né? Não é assim. Quando o trabalhador com carteira assinada ele faz as contribuições para o INSS, porque aquilo ali já é recolhido, a gente sabe que o empreendedor ele precisa fazer esse gerenciamento sozinho, se ele quiser aposentar. Porque tem gente que não quer, então assim, ela não tem essa preocupação quando começa. Mas minha pergunta vai nessa linha, assim, o que a pessoa precisa fazer? É possível ela fazer esse gerenciamento sozinha da aposentadoria? Ele tomar este cuidado quando ele decide, né, sair do... Então, teoricamente, na lei, o empreendedor e o empresário, ele também é segurado da Previdência. Acho que a primeira coisa que eu deveria dizer é que só recebe benefício da Previdência quem é segurado da Previdência. Para ser segurado, tem alguns requisitos, dentre eles você tem que contribuir. Você tem que ser filiado e tem que contribuir. O empresário está previsto na lei a hipótese dele também contribuir. Então, eu não posso dizer, o empresário não tem INSS, não tem aposentadoria. Tem. Mesmo se ele for MEI, ou mesmo se ele for empresário de uma grande empresa, ele também é segurado da Previdência. Desde que ele seja inscrito, né, e, de certa forma,
existe a contribuição para o INSS. O que acontece é que a gente está falando aqui é de informalidade. Sim. A gente está falando aqui é das pessoas que escolhem o caminho de não ser CLT Nem meio. e não se formalizam, né? Não cumprem aquela burocracia do Estado para virar um empreendedor. Acaba virando um autônomo trabalhando para si mesmo sem uma formalização. E às vezes, mesmo quando formaliza, ele não contribui. O informal ele não contribui porque ele não tem como. E o formalizado, às vezes, também ele declara que a empresa que o salário dele é menor do que na verdade é, que a renda dele é menor do que na verdade é, e acaba contribuindo menos ou às vezes não contribuindo. E aí ele pode ficar sem isso, né? Sem essa seguridade. Entendi. A previdência a gente chama de seguridade social, né? Ele fica sem essa seguridade social. Eu acho que aí é um outro conselho é nesse sentido. Se você optar por ser empreendedor, que pelo menos você se formalize. Entendi. Sim. Porque se você se formalizar e contribuir, você vai ter aí essa segurança, né? Acho que aqui também é importante lembrar que outra coisa que influencia muito essas pessoas na internet é quando se fala de imposto. As pessoas que escolhem não ser CLT, muitas vezes também é porque ouvem, né, aquele mito de que eu sou pessoa física, CLT, eu vou recolher 27,5% de imposto de renda, né? Primeiro que imposto de renda não é 27,5% para todo mundo. Ainda bem. Depende da faixa, né? Ele tem faixas de cobrança. Tem gente que é isento, né? Tem gente que é isento, tem gente que paga, tem algumas faixas intermediárias até chegar no 27,5%. E segundo, que se você é um empresário e se formaliza, você também vai pagar imposto. O seu imposto de renda ele pode ser menor, mas a sua contribuição para o INSS é maior. O empresário ele paga, eu como empregado, desconta do meu salário algo, dependendo do tipo de emprego, né? Algo entre 7,5% ou 9,5%, 11%, por aí. E se eu for empresário é 20%. Então, quer dizer, você diminui no imposto de renda, mas você aumenta no INSS. É uma coisa que a pessoa tem que entender aí. É um problema, inclusive, hoje, essa questão da informalidade é um problema que está sendo encarado pelo governo de uma forma crítica. Você falou aí, né, Ariane, no início, que é quantos por cento? 40%? 40%. 40% de informais, né? Antes esses informais, eles nem entravam nas estatísticas dos desempregados. Quer dizer, ao contrário, antes eles entravam como desempregados. Hoje conta como pessoa que está ativa, então não conta mais como desempregado. Senão, isso mudou durante o último governo federal, não atual, né? E foi o que deu uma mudança assim, no número de empregados muito grande. De repente tinha 14% de desempregados, de repente caiu para 7%. É porque mudou a maneira de medir. O informal acabou entrando não mais como desempregado, né? Mas apesar terem maquiado o número assim, os governos todos continuam com essa preocupação, né? O que vamos fazer? E uma das maneiras que querem incentivar hoje também as pessoas a serem CLT é mudando a faixa de cobrança do imposto de renda, né? Quer dizer, essa luta que tem aí hoje, que o atual governo está pela luta de isentar quem ganha até 5 mil, não é só uma questão eleitoral, sempre é. Política sempre tem a questão eleitoral atrás, mas não é só uma questão eleitoreira. É uma questão de justiça social, porque você, na verdade, tem que cobrar mais de quem ganha mais e não de quem ganha menos, mas é também uma questão trabalhista, de questão de estatística de informalidade. Sim, claro. Porque é uma maneira de você incentivar as pessoas a serem CLT de novo. Se as pessoas estão preferindo deixar de ser CLT para não pagar imposto de renda, então vamos diminuir o imposto de renda de quem é CLT. Então, quer dizer, eu te garanto que a maioria dos pequenos empresários ganha até 5 mil por mês. Não passa disso. Não passa. Então, a maioria desses vai começar a ver vantagem de novo em ser CLT.
E não podemos dizer que vai faltar emprego, porque, na verdade, a gente sabe aí que a maioria das áreas, né, do comércio, da indústria, principalmente na área rural, estão precisando muito de trabalhador. É o que a gente escuta muito isso, né? Então, Mas não tem. Não tem mão de obra. porque as pessoas não estão querendo mais E se é- submeter à subordinação. E a gente tem visto muito isso, né? Acho que vaga de emprego não falta, mas não encontra mão de obra. Aí Você tem aí vários problemas. O problema da qualificação que do sempre emprego existiu, né? Essa questão sempre existiu. Às vezes as pessoas não são qualificadas, não tem estudo, não tem treinamento, não tem experiência. E, e também essa questão das pessoas não quererem mais, né? Tá rolando um movimento nos Estados Unidos agora. Começou nos Estados Unidos, por incrível que pareça, que é paradoxal, que é o país que mais se gaba, assim, dessa questão Seria workaholics, trabalham 7 de vezes por dizer que semana. eles trabalham muito mais que os brasileiros, que é falso, não é verdade. E que lá, na verdade, surgiu esse movimento entre os jovens, entre as pessoas mais jovens, de não quererem trabalhar. E quando trabalham, escolhem um trabalho com poucas horas por dia, porque lá você pode escolher Sim. trabalhar até tantas horas. Você não é obrigado a trabalhar 8 horas por dia. Você pode se empregar a trabalhar 4. Então lá está acontecendo isso. Ou o jovem ele não trabalha, ele vai ser autônomo e ganha pouco e fica satisfeito. Ou ele escolhe um emprego de meio período. Porque essa nova geração não se dá bem com essa questão da subordinação. E aí é um problema que é de choque de geração. Sim. Né? O patrão, que geralmente é uma pessoa mais velha, já está estabelecido e é rico e por isso é de uma outra geração e tem um outro pensamento, ele acha que aquela pessoa tem que obedecê-lo, né, a qualquer custo, digamos assim. Na verdade, a pessoa ela tem que ser subordinada ao patrão, sim, mas tem um limite também que o patrão não pode passar. Sim. E muitos passam. E aí os jovens não estão querendo mais saber disso. E esse movimento, ele começou nos Estados Unidos, mas ele já está se espalhando. Até para a Ásia, onde tem também mais famas de serem workaholics, né? Não chegou na China ainda, porque é um país mais fechado, mas já chegou no Japão, já chegou na Coreia do Sul. E já chegou no Brasil, esse movimento, e a gente vê isso. Os jovens não querem ser subordinados a um patrão abusivo, digamos assim. Até Né? chegando nessa linha, né, de jovens. Questão do nosso público jovem. A gente vai falar sobre isso também, que tem a ver justamente com essa observação que você fez, eles não quererem mais ser subordinados. Então, assim, tem muito, a gente vê, né, Fábio, a gente vê muito menino novo, assim, primeira experiência de trabalho, ele vai para essa área de entrega, que cresceu demais, principalmente depois da pandemia, né? Serviços de entrega, compra de e-commerce, comida. E aí, esses meninos, essas pessoas mais jovens, estão optando por ir para esse caminho mais rápido. Porque ele vai, ele pega a moto, a bicicleta dele, ele faz o próprio horário. E aí, assim, a gente vê que esses jovens, às vezes, não fazem uma análise dos riscos que também eles estão sendo expostos. Porque é um trabalho que deixa eles muito vulneráveis, né? Eu queria que a gente falasse também um pouquinho dessa mentalidade, assim, deles estarem o risco dessa mentalidade de achar que é mais importante você ser independente, mas não fazer esse cálculo aí do risco que você tá. Pegando o gancho no que já foi falado aqui entre a gente citou aqui a questão do adoecimento, e agora eu vou frisar essa questão da informalidade. Porque, que nem a Ari comentou, às vezes a pessoa sai do emprego formal para se tornar informal, e aí existe essa possibilidade do adoecimento, de sofrer um acidente. E se isso vier a acontecer, quem que vai arcar, né? Quem que vai nos dar quem vai dar essa segurança para esse trabalhador informal? Porque quando você contribui com o INSS, quando você é formal, se você tiver um adoecimento ou precisar se afastar, você tem aquela segurança, né? Previdência é além da aposentadoria, né? A previdência é além da aposentadoria. Não é que você tem um amparo, digamos assim, no INSS, se você adoecer e precisar se afastar por mais de 15 dias, né? Do trabalho, não é isso? Acho que a questão que estamos falando desde o início aqui é isso, né? Quer dizer, eu não posso ter a pretensão de dizer para as pessoas o que fazer da vida delas, né? Eu acho que você tem que analisar o seu perfil para você descobrir se você vai se dar melhor como
como empreendedor ou como empregado, né? Mas acho que antes de você tomar essa decisão que é pessoal, você deve ouvir conselhos, que são conselhos de vida de pessoas mais velhas, e conselhos jurídicos. E aí você tem que ter uma mínima noção do que é isso, do que são direitos previdenciários e do que são direitos trabalhistas. E eles são diferentes, né? Não dá aqui para eu ficar falando todas as diferenças, não temos nem tempo para isso, mas assim, a pessoa pode conversar com um contador, por exemplo, descobrir, olha, se eu for empregado, qual tipo de seguridade social que eu vou ter do INSS? Se eu for empregado e se eu for trabalhador, né? Empregado ou empresário. E aí a pessoa, né, vai descobrir. O importante é entender que, sendo informal, ela não terá nenhuma seguridade social. Porque, sendo informal, ela não se filiou ao INSS, à Previdência. Então, ela não recolhe a contribuição social, então o INSS não vai socorrê-la no momento que ela precisar. E imaginar que esses momentos em que você vai precisar, eles vão acontecer. Fatalmente vão acontecer. Né? Você pode ter 3 anos que você não adoece, mas você pode pegar uma gripe aí, uma dengue, e ficar. Agora tivemos um surto de chikungunya há pouco tempo, todo mundo na cidade teve, né? Quer dizer, a pessoa, ela fica num estado tal que ela não consegue trabalhar, e aí? E aí? Se ela não tiver formalizada, como empreendedor formalizado, não tiver recolhendo e tal, quem vai botar comida no prato dela? Né? Acho que você tem que pensar. E você falou de entregadores, né? Foi o início da sua pergunta, né? Os entregadores estão expostos a mais riscos ainda, porque acidente de moto hoje é uma coisa assustadora Sim. na nossa sociedade, né? Acontece muito, todo dia, o dia inteiro, né? Momento. Acho que é uma característica tão grande dessa geração, acho, não pensar na questão do futuro, da intempérie, né, da doença, é que eles são contra até a questão do seguro DPVAT, que é seguro de moto, né? É engraçado isso, que é baratíssimo, né? E eles são contra, mas tipo, porque é imposto, todo imposto é ruim, se é imposto é roubo, tem uns chavões, umas frases que vêm em vídeos da internet e saem repetindo, sem estudar. Na verdade, DPVAT é um seguro Que te protege. que te protege. É. Um amigo meu recentemente sofreu um acidente de moto, quebrou o tornozelo. Ele achou que era uma coisa leve. Um dia que eu fui visitá-lo no hospital, ele achou até que era uma coisa leve. No fim das contas, teve que colocar placas no tornozelo e 8 parafusos. Nossa. Uma titia boba, né? E quando eu estava visitando ele, todos os pacientes da ala que ele estava, que era no SUS, todos eram acidentados de moto. Aí. Todos. Quer dizer, e aquelas pessoas estavam todas ali sem seguridade social. O meu amigo não, até porque ele é empregado, ele tinha seguridade social, mas assim, os outros não tinham. Quer dizer, se ele tivesse pelo menos um seguro DPVAT, ele ia receber uma bolada boa para comprar outra moto, para consertar a moto dele. Ou até ficar com o próprio tratamento, A né? medicação, Caso vai ter precisasse. que tomar, né? Então, isso eu quero chamar a atenção. Eu falei o DPVAT pelo seguinte: sempre que a pessoa pensa, vou estar pagando imposto, vou pagar mais de INSS, isso, aquilo, a pessoa só pensa no gasto momentâneo e calcula isso como um prejuízo, mas ela não está pensando no futuro, na intempérie, no acidente, né? E a pessoa tem que pensar nisso. Pensar, é aquela questão de... INSS é seguro, o nome é Seguridade Social, é um seguro, só que ele é um seguro do governo. É melhor do que um seguro privado, que é muito mais caro, né? Se a pessoa for, né, um empresário informal e não quiser INSS, ela vai ter que pagar a previdência privada. É muito mais caro. É muito mais caro. Né? Se você não tiver o seguro DPVAT, você vai pagar seguro privado de moto. É muito mais caro, tanto que ninguém paga. Então, de moto. então assim, acho que aí você tem que pensar. Essas coisas que o governo fornece, na verdade, barateiam a nossa vida, elas não encarecem a nossa vida. Pode parecer caro porque te tira um pouco todo mês, mas no fim das contas, depois de 10, 20, 30 anos, vai ter sido melhor. Certeza. Vamos lá? Vamos continuar o nosso bate-papo, então. Abrir mão de direitos, como férias remuneradas, que a gente já citou, 13º, FGTS, licença de saúde.
podem parecer um detalhe no início, Fred, mas quais são os impactos, né, concretos disso no médio e longo prazo para o trabalhador? Então, a longo prazo, eu acho que o que mais influencia é a questão da saúde, que já falamos, que é a questão de ficar sem os intervalos, sem as férias, né? E a saúde vai debilitar, com certeza. E financeiramente, a longo prazo, é a questão do FGTS. O FGTS, ele é, entre aspas, um seguro. Ele não tem a natureza de seguro, mas popularmente a gente pode compará-lo a um seguro. O FGTS é o seguinte: o seu patrão vai pagar 8% sobre o seu salário, ele vai tirar do bolso do próprio patrão, não desconta do seu salário, Aham. e deposita numa conta na Caixa Econômica Federal, e essa conta é vinculada ao nome do trabalhador. O trabalhador só pode mexer nesse dinheiro nas hipóteses que estão previstas em lei, né? E, e uma dessas hipóteses é quando ele é demitido sem justa causa. Então, a longo prazo, isso é muito importante, porque esse FGTS, se você trabalhar pouco tempo, ele é pouco dinheiro. Porque 8% todo mês de um salário mínimo ou 2 salários mínimos é pouco, né? Mas se você fica 10 anos empregado ou 16 anos empregado, igual eu tô, seu FGTS começa a virar muita coisa. E, né, imagine se você tiver 30 anos de emprego, já tiver bem mais velho, com quase 60 anos, e você for demitido. O que que você vai fazer da O que você vai fazer da vida? Pois é. Com 60 anos, procurar uma nova carreira? Aham. O jovem hoje deve pensar: olha como as pessoas de 60 anos hoje têm dificuldade para adaptar à tecnologia. Tem mesmo. Esses jovens de hoje, quando tiverem 60 anos, vão ter dificuldade de se adaptar àquela sociedade do futuro. E o jovem tem que pensar nisso, que em algum momento ele também fica obsoleto. Ele não é obsoleto hoje, mas ele vai ser, Em algum né? momento da vida, Ele vai ser também. E ele tem que pensar nisso. Imagina, né? Um seletista, se ele tiver 30 anos de emprego e for demitido, ele tem pelo menos um FGTS. sim, Aí ele pode pegar dinheiro e empreender, É. né? Mas e se você não tem o seu FGTS, por exemplo, né? E além disso, quando você é demitido, você recebe aviso prévio. Esse aviso prévio é proporcional ao tempo trabalhado, é de 30 dias mais 3 dias a cada ano trabalhado. Então, se você tem 30 anos de trabalho, você tem 90 dias de aviso prévio. Então, pense bem, você tem um tempo para se adaptar. Você é demitido, você tem um trimestre para você, né? 3 meses, 90 dias, para você se adaptar, cortar gastos na família, se preparar para procurar um novo emprego, ou mudar de área, ou empreender, seja lá o que for, né? E o empresário, quando é informal e pequeno empresário, se ele quebra, Ele quer. ele quebra. Ele não tem. Ele não o que tem, fazer. né? Não tem esse tipo de segurança, É. né? É verdade. Então, acho que isso a longo prazo é a questão de aviso prévio e FGTS. Acho que isso que. A gente até já falou um pouco antes sobre essa questão da saúde mental, que eu acho que é um ponto que a gente podia voltar. Principalmente para falar dessas pessoas que optam por ser donos do seu próprio trabalho e do seu próprio tempo. A gente até conversou aqui mais cedo que normalmente as pessoas, para elas conseguirem manter, às vezes, um padrão de vida, elas têm que trabalhar muito mais horas do que um seletista deveria. Tipo assim, eu tenho que cumprir minha carga horária, vou embora para casa. Se eu sou dona do meu próprio negócio, nem sempre isso acontece. Tem que trabalhar, como você mesmo disse, né? Às vezes tem até pessoas que trabalham 16 16 horas horas. por dia. Em algum momento a saúde colapsa. Não tem jeito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a legislação trabalhista, como ela protege, né, os empresários ou os pequenos empreendedores nesses casos, assim. Ela tá aí pra garantir No essa caso segurança. dos pequenos empresários formalizados, né? Deixa Informal claro, já Não, os pequenos empresários formalizados, eles estão protegidos, sim. Uhum. Eu acho que um problema que a gente tem é do que a gente chama hoje daqueles trabalhadores uberizados, a chamada uberização, que é aquele que fica na informalidade e vai trabalhar por conta própria, ou de motocicleta, ou no automóvel, né? E de alguma forma ele fica informal. Acho que esse que é É o maior. o maior problema. No caso do Uber, ele não é formalizado. É um Não não é. na questão
previdenciário ele não é. Até o atual governo tentou fazer uma lei, juntou o sindicato desses trabalhadores de aplicativo, junto com a própria presidente da Uber, e junto o sindicato com o presidente da Uber, com um membro do governo intermediano, fizeram a legislação. No fim das contas, os próprios trabalhadores não quiseram. Eles foram convencidos de que aquilo não era bom para eles. Quer dizer, aquilo que eu voltei quando eu falei do DPVAT, dos seguros em geral, né? Ele está pensando na perda imediata Agora. da renda e não está pensando no futuro, É o né? imediatismo mesmo. É o imediatismo é o problema. E isso é um problema desses trabalhadores informais, que você citou aí no início da entrevista. 40% de trabalhadores são informais. Isso é um problemão para uma sociedade, para um governo, né? E para cada um desses indivíduos. E eu acho que eles têm que refletir sobre isso, porque em algum momento ele não vai ter essa vitalidade toda mais para trabalhar. E aí o que ele vai fazer? Né? E pegando o gancho, falando em futuro, Fred, como que você enxerga o futuro do mercado de trabalho? Formal, né, no caso. A CLT ainda vai ter espaço? Você acredita que vai ter espaço para a CLT ainda? Ou a tendência é que o empreendedorismo ganhe cada vez mais espaço e se torne dominante no mundo atual? Então, está acontecendo uma transformação que está a olhos vistos, né? Que é o que a gente está falando aqui desde o início da entrevista, né? O mercado está ficando mais informal, né? E isso se deve exatamente, bom, se deve a vários fatores. O principal, talvez, é a transformação na maneira de trabalhar. É o advento da tecnologia que está cortando vaga de emprego. Então, há uma era atrás, podemos dizer 50 anos atrás, a maior parte dos empregos era na indústria, né? Era onde mais cresciam e mais era promissora a área, era da indústria, né? Hoje você entra numa fábrica de automóvel, ela é toda automatizada e com uma porcentagem, tem ainda milhares de trabalhadores lá, né? Mas Muito mínimo. proporcionalmente muito menor, né? Antes, para cada carro fabricado, você precisava de muito mais empregados do que hoje para cada carro fabricado. Então, a automatização é um problema. Isso vem desde a Revolução Industrial, isso não é de hoje, isso, né, vem desde de 1700 e pouco, o século XVIII, e vai se agravando a cada era. E na nossa era atual está se agravando com a questão da informatização, né? De 2012 para cá, com a questão dos smartphones e as pessoas hoje estão trabalhando com o seu smartphone, né? O trabalhador que a gente está falando aqui, que é uberizado, ele trabalha com telefone, né? Virou uma ferramenta, Virou uma ferramenta de trabalho, né? Hoje. E outros tipos de tecnologia também. Numa fazenda de soja hoje, por exemplo, gigantesca, que produz e exporta toneladas de soja, ela não tem um trabalhador, é tudo trator automatizado guiado por satélite. Nem o motorista de trator não tem mais. Quer dizer, não só você deixou de precisar de quem planta e de quem colhe a semente, quem planta a semente e colhe a soja, como se nem o motorista do trator você precisa mais. Então, o mercado vai transformando, né? Daí é um pouco que força um pouco também as pessoas a empreenderem e ir para o lado informal. Então eu vejo com uma certa preocupação, que é natural que em toda a era essa preocupação existiu. Mas o que eu acho que a gente tem que parar para pensar é o seguinte, veja, ao longo dos séculos e dos milênios, até podemos dizer, o ser humano teve tempo para se adaptar ao avanço da tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, você só pensa em robô, inteligência artificial, né? Mas não é. Qualquer modificação na maneira de se produzir a coisa é tecnologia. Então você imagina quando inventaram a enxada. Era uma tecnologia, né? Você imagina você ter que cavar e plantar com a mão um lote, um sítio. Você tem uma enxada, é uma grande evolução. Depois você tem um arado, é uma mais evolução. Depois você tem o trator, né? Quer dizer, só que da pedra lascada, né, furar o chão com a mão até a enxada, quantos milênios passaram? Né? Milhares de anos. E da enxada até o trator, quer dizer, quando inventou o trator, você tirou um monte de emprego de gente que trabalhava com enxada. Mas o ser humano teve séculos para se adaptar àquilo. O problema é que
a tecnologia hoje evolui muito mais rápido. Então, quer dizer, eu sou de uma geração em que a gente não tinha nem computador. O meu computador, meu primeiro computador eu comprei, eu tinha 18 anos. Quer dizer, eu estudei até os 18 anos sem computador. E o computador, quando eu tinha 18 anos, ele era péssimo. Nem o Windows tinha. Então, assim, eu sou de uma geração que pegou desde o primeiro computador até hoje, agora eu estou tendo que aprender a mexer com a inteligência artificial para dar aula. Aula de prática na Docto agora, o professor vai ter que saber mexer com a inteligência artificial para corrigir a petição que os alunos fazem. Tá se adaptando. Mas a velocidade que a gente tem que se adaptar é muito rápida. E isso gera desemprego. Quer dizer, porque quando a gente fala, a tecnologia é preocupante, sempre nos responde, mas sempre foi, tecnologia sempre existiu. Olha, a gente não está falando que não deve ter tecnologia, a gente não é contra a tecnologia. A questão é que a sociedade tem que parar para refletir e o Estado, né, tem que, em algum momento, entender que isso é um problema e regulamentar o avanço dessas tecnologias. Então, o Congresso Nacional, por exemplo, precisa se atentar à questão da inteligência artificial. Né? Na Europa já estão criando regras para limitar. Não tem um problema moral, que aflige mais a sociedade, que é urgente, mas tem também o problema trabalhista, mercadológico, que afeta a economia e os empregos e as vidas e as rendas das pessoas. E eu acho que, em termos trabalhistas, isso também devia ser olhado, porque a inteligência artificial ela tem uma capacidade muito grande de acabar com muitos empregos muito rápido. E eu acho que isso é uma preocupação muito grande. A sociedade não vai ter tempo, nem está tendo tempo para parar para pensar sobre isso. Isso é uma preocupação. Se preparar, né, para essa transformação. Beleza. E assim, agora a gente vai caminhando para o final. E aí, para encerrar, eu queria que você pudesse dar uma dica para quem está em dúvida. Tipo assim, entre manter a carteira assinada ou abrir um próprio negócio. Qual seria uma dica que você daria para quem está... Eu acho que a pessoa tem que olhar o que ela é, a personalidade dela. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu prefiro ser empregado do que ser empreendedor. É o meu tipo. Eu funciono melhor quando eu sou demandado do que quando eu tenho que tomar iniciativa por mim mesmo. Agora, essa dica ela é pessoal, né? A dica jurídica seria estude. Não é difícil, né? Hoje, por exemplo, em vez de ficar vendo vídeos com vieses políticos, entra no Google, a internet tem ferramentas de pesquisa. Pesquise qual a taxa de sucesso das empresas, né? Quantos influencers conseguem, quantos por cento dos influencers conseguem ganhar dinheiro realmente e fazer sucesso? O Brasil, acho que tem hoje 500 mil influencers. Quantos desses realmente ganham dinheiro e conseguem fazer a vida com isso, né? E não só esse tipo de pesquisa é fácil fazer na internet, como a pesquisa também dos seus direitos previdenciários e trabalhistas. Né? O que você perde, o que você ganha, eu acho que isso que você tem que pesar na hora de tomar essa decisão. Os prós e contras mesmo, né? Certo. E agora a gente tem um quadro aqui no podcast. A gente não deu um nome oficial ainda. Não tem um nome oficial. Não tem um nome oficial. Aí, por enquanto, a gente está chamando de Momento Curso. Aí, esse é o nosso quadro. E a gente quer saber, né, como que o curso de Direito da Rede Docton prepara os estudantes para entender essas diferenças, né, sobre empreender, a carreira CLT ou ser CLT, em que momento do curso esse aluno, ele começa a ter contato, né, de fato, com o direito trabalhista, previdenciário, e de que forma isso é trabalhado com os alunos, né? Então, acho que atenta mesmo ao mercado, a Docton mudou a grade curricular e fez com que os alunos tivessem contato com essas matérias mais práticas mais cedo no curso. Então, por exemplo, antes o direito do trabalho começava a ser visto só no 6º período, 7º e 8º. E agora a gente já dá aula de direito do trabalho no 3º período, parece que vai acabar consolidando que vai ser no 4º agora. Sim. Então, quer dizer, bem no comecinho você já começa a ter direito do trabalho, por exemplo. Direito penal também, que é uma área que as pessoas gostam mais
é mais famosa, né? Os alunos têm mais facilidade, mais gosto, porque são coisas mais cotidianas que você vê, né? Desde o início também os alunos já vêm. Não no início, no primeiro ano, você não vai ver direito penal, não, mas né, no terceiro semestre, ali por ali, você já começa a ver, né? O direito previdenciário só que é mais no final. O direito previdenciário é lá pelo oitavo, nono período, por aí, que você vê. Mas o direito do trabalho desde o início, né? Legal. E como que eles ajudam, assim, o aluno, ele prepara mesmo o aluno para entender essas diferenças, né? Sim, sim, né? Você tem primeiro as aulas teóricas, né? No início de cada matéria é tudo muito mais teórico, né? Porque o direito ele é teórico por essência, por natureza, né? E um curso superior ele sempre tem a ver com conhecimento científico. E a ciência, sempre antes de partir para o lado prático, ela vai ter que ter uma base teórica, né? Então, tudo no início é muito teórico e o aluno tem que ter um pouquinho de paciência no início com isso, eu acho. Mas logo, logo ele já começa a ver as implicações práticas disso, né? No meu exemplo, por exemplo, tem que eu dou aula de Direito do Trabalho 1, 2 e 3. No Direito do Trabalho 1 é muito teórico, costuma o aluno ficar entediado. Mas no Direito do Trabalho 2 você já está falando das coisas práticas. Mas legal. Você já está falando de como que se calcula salário, de como que é cada verba trabalhista, de como que é a jornada de trabalho, de hora extra, como E é a que partir desse paga. momento, o aluno já começa até a puxar coisas do dia a dia dele Exatamente. Aí eles já começam a participar mais, eles começam a fazer mais perguntas, Aí já né? começa a responder aquela tia que tá lá e fala assim, me ajuda aqui, né? A gente consegue. Isso você já tem logo no Direito do Trabalho 2, por exemplo. Você já tem essa interação assim, né? E no previdenciário mais ainda, porque é um semestre só. Então, assim, é só o iniciozinho que é teórico. Depois Ele já entra. você já entra para as coisas mais práticas mesmo. Legal. E aproveitando esse gancho, você aí que está nos assistindo, acompanhando o nosso podcast, você tem vontade de cursar direito? É uma área muito ampla, muito bacana, abre a mente do aluno, enfim. Você sabia que as inscrições para o nosso vestibular 2025 já estão abertas? Pois é, você já pode se inscrever e o melhor, de forma gratuita. Para se inscrever é muito fácil, é só você acessar aí, pode ser do seu celular mesmo ou do computador que você estiver, docton.edu.br e se inscrever, ok? Acessa lá e conheça um pouco mais sobre o curso de Direito e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de vir estudar aqui na Docton. Bom, e chegamos ao fim do nosso podcast, do nosso episódio. Eu queria agradecer muito a sua presença, Fred, aqui no nosso podcast, nesse projeto. Obrigado mesmo por compartilhar. Porque Eu que agradeço. Aceitado o convite. Eu que agradeço. Foi um ótimo bate-papo. A gente criou aqui uma grande reflexão, eu acho, e eu acho que isso vai abrir os olhos, a mente de muita gente, né? Seja aluno ou uma pessoa, né? Público em geral que está nos assistindo e para compreender um pouco mais, né, sobre essa realidade, né? Empreendedorismo, CLT, eu acho que ajudou bastante. E para você que nos acompanhou até aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum episódio, porque a partir de agora, com esse projeto, nós traremos aqui muitos convidados especiais para discutir sobre vários assuntos, vários temas de uma forma dinâmica, descontraída, divertida e tem sido muito legal, né? Tem sim, tô gostando da experiência, viu? Virando apresentadora. Parabéns a vocês pela iniciativa, Muito vai ser um obrigado. sucesso. Um grande abraço E até a lá, até a próxima. próxima. Até o próximo Tchauzinho, episódio. gente. Tchau, gente.